Isto, porém, vou dizer, não vos louvo, porque, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, senão para o pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porquanto comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaguece. Não tendes provido da casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que eu vos direi, louvar-vos-eis. Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois desse ar, tomou o cálice, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não decidiu o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Porquanto, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos como o mundo, condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Outras demais coisas, ordenareis como for convosco. Amém? Podeis sentar, louvado seja Deus. Aqui, igreja, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, aquele que um dia teve um encontro com Deus, a palavra nos fala das viagens missionárias de Paulo, e aqui especificamente está falando de uma cidade chamada de Corinto, na Grécia. Os irmãos sabem que os gregos eram pessoas altamente idólatras. Eles idolatravam os seus corpos, Os homens idolatravam os seus corpos, as mulheres idolatravam os seus corpos. E a palavra, quando Paulo chega ali na Grécia para pregar o Evangelho, ele sofreu ali uma forte pressão por causa disso. Aleluia. Mas Deus deu sabedoria a ele para trazer ali a mensagem. Deus deu para ele ali uma estratégia para ele trazer a mensagem. Os irmãos conhecem aquelas histórias, quando Paulo vai passando, tinha estátua do deus Netuno, da deusa Diana, e tinha um lugar que não tinha estátua nenhuma. E aí Paulo ele vai pegar nesse gancho e vai falar do Deus invisível, que era o Deus agora ele estava falando, o Deus que ninguém consegue ver com olhos humanos, mas que ele está em tudo, em todos e em todos os lugares ao mesmo tempo, e que ele era o único Deus. E aí Paulo, a palavra vai falar que ele vai ensinar ali na cidade de Coríntios o Evangelho, o Evangelho de Cristo, e ali vai nascer a igreja de Coríntios. Coríntios, uma cidade abençoada. Coríntios era uma cidade comercial. Coríntios era uma cidade rica, era uma cidade importante, Louvado seja Deus. Um dos lugares onde Deus mais derramou também ali os dons espirituais. Mas a palavra vai falar também que aquele povo também precisava de uma providência. Não adianta o ouro, não adianta a prata, como a pastora falou aqui, não adianta eu cantar bonito, não adianta eu dar tudo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, talvez até para me aparecer, se eu não tiver o amor ao meu próximo, E Paulo ele tinha uma preocupação. A preocupação é que as pessoas pudessem conhecer a Cristo,
que as pessoas pudessem, aleluia, ter um encontro com Jesus como um dia ele teve e como um dia também eu e você tivemos. Né? Louvado e engrandecido seja o Senhor. A palavra vai falar que então Paulo, um homem, o apóstolo, Paulo chamando o apóstolo dos gentios, porque ninguém valorizava o seu ministério. Talvez ninguém nos valorize. É por isso que talvez entramos na live, colocar um louvor aqui e nos bloqueia. Porque nós somos um ministério pequenininho, não temos fama, não temos um dinheiro para pagar um programa na televisão ou um programa na rádio. Então muitas vezes somos até boicotados, somos deixados de lado. Mas ninguém pode esquecer, todos têm que se lembrar que quando vem a época da pandemia, meus irmãos, e os que estão na live nos assistindo, e os que estão aqui no YouTube, enquanto os grandes ministérios fecharam as portas, foi as igrejas pequenininhas que ficaram em oração, em círculo de oração, em jejum, muitas vezes em monte, para que Deus entrasse com uma providência. E Deus entrou com a providência na sua igreja. Eu louvo a Deus porque graças a Deus aqui nós não tivemos nenhuma baixa. Tivemos igreja? Tivemos nossa pastora que pegou 4 vezes Covid, eu que fiquei internado 20 dias, os pulmões comprometidos, outros irmãos pegaram, mas ninguém aqui teve uma baixa. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Então Paulo ele vai levar esse evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho que Jesus cura, o evangelho que Jesus liberta, que Jesus salva, né? Mas tem algo mais, né? Aí Paulo está falando, só que nós temos que nos adequar desse evangelho. E aí Paulo ele vai fundar a igreja em Coríntios, ele vai para outras viagens missionárias e vai chegar até os ouvidos de Paulo que aquela igreja já não estava mais da maneira de como ele tinha ali fundado ela. Fundado não, porque quem fundou a igreja foi Cristo, mas na qual Paulo ali trouxe o evangelho para as pessoas. A palavra vai falar que outros homens gananciosos começaram a se infiltrar ali e pregar evangelhos que não eram a palavra. Louvado seja Deus. E não é diferente hoje também. Quantos hoje tem também que só querem pegar o seu ego, o seu eu, né? Esquecendo que o evangelho não muda, que Jesus não muda, né? Que tudo hoje se pode, que tudo hoje é liberal, né? Louvado seja Deus. Eu quero dizer que a igreja está aberta a todos, mas não a tudo. É impossível você vir para Jesus e não acontecer nada na sua vida. A palavra do Senhor fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Algo tem que acontecer na minha vida, algo tem que acontecer na sua vida. Não tem como nós estar em Jesus e algo não acontecer. Não tem como você estar em Jesus e você não passar luta, você não passar provas. Não tem como você estar em Jesus e as pessoas muitas vezes te aprontar, né? Louvado seja Deus. E hoje muitos querem pregar que o evangelho é só um mar de rosas, o famoso evangelho do mel. E isso não é verdade. Jesus falou: tem bom ânimo, porque no mundo tereis o quê? Aflições. E Paulo vai chegar até os ouvidos de Paulo, através dos seus discípulos, aquela igreja já não estava mais da maneira que ela estava. E se a gente for trazer para os dias de hoje, muitas vezes a igreja não está na maneira que está. Eu creio que hoje nós podemos ter muito mais pessoas aqui. A pastora Lídia está enferma, a irmã está cuidando da sua mãe. Mas eu também entendo algo, que nós também temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar. Porque hoje é o culto mais importante da igreja. Eu comentei antes da pastora chegar, e novamente, alguns que não estavam aqui, eu ressalto. Ontem caiu um avião em uma das avenidas mais famosas de São Paulo, 7 horas da manhã. Você viu na televisão falando? O avião caiu lá perto da rodoviária para a nós vai lá. Pastora, quando a gente fala, olha, hoje pode ser teu último culto. Pode ter teu, pastora, a senhora que vai lá comprar de vez em quando banana, ver alguma coisinha, pode cair um avião na tua cabeça. Pode ou não pode? Eu que trabalho, eu falei para eles, também posso estar lá. Então, cada culto nós temos que ter como último culto. Não é que o pastor é chato. Não é que o pastor é chato.
ele tem que puxar muitas vezes a orelha do seu filho, para demonstrar o amor. O amor não é só a gente passar a mão. O amor não é só a gente dar um presente. O amor, muitas vezes o Senhor fala que ele tem que nos repreender, nos açoitar, nos arguir, porque ele ama e açoita todo aquele que ele ama. Ele corrige, açoita todo aquele que ele ama. Cuidado só com elogios, né? Porque as pessoas que são mais falsas com você no seu trabalho são as que muitas vezes te passam a mão, te adoram. Você é lindo, você é linda, você é maravilhosa. E por trás de você muitas vezes são falsos. Então esse culto hoje é o Paulo está ensinando para eles que o próprio Jesus falou: ninguém vai fazer parte do meu reino se não comer do meu corpo, do meu sangue. A palavra, quando Jesus falou isso, tinha uma multidão. O que começou a acontecer com a multidão? Todo mundo foi embora. Que negócio é esse, comer do corpo e do sangue? E muitas vezes também assim na igreja. Mas louvo a Deus pelo povo que está aqui nessa noite. Louvado seja Deus, porque se essa for a nossa última noite, glória a Deus, nós vamos poder participar do corpo e do sangue. Então vai chegar para Paulo que a igreja não estava mais. Tinha entrado heresias dentro da igreja. Tem entrado ou não tem entrado heresia dentro da igreja? Tinha entrado prostituição, devassidões. Hoje acontece uma coisa, não, pastor, o tempo é diferente, a gente cansa isso. Pastor, hoje é diferente, hoje é tudo moderno, o senhor já está velho, a pastora já está velha, mas Jesus é o mesmo. Ele falou: passará os céus e passará a terra, mas a minha palavra não há de. E ai daquele que tirar, e ai daquele que. Seja qual for o pregador da igreja, a pastora, a Cláudia, a Giovana, o presbítero Nelson, Sene, Priscila, qualquer um que vai pegar. Podemos acrescentar alguma coisa? Podemos tirar algo? Palavra é palavra, igreja. Nós temos que pregar a pá. Nós temos que viver a pá. Nós temos que andar pela pá. Porque pela palavra todas as coisas foram feitas. O que aquele centurião falou para Jesus? Jesus, está lá meu servo lá morrendo, o senhor não é digno na minha casa, mas basta apenas uma pá. Aleluia, glória a Deus. Para você ver o poder desse Deus que você serve. E aí Paulo chega até os ouvidos dele. Paulo, ele vai escrever uma carta, porque não dava para ir lá, mas ele escreveu uma palavra. E a palavra foi enviada para aquela igreja de Coríntios, para que houvesse uma salvação daquela igreja. Quer dizer, aquela igreja estava precisando de uma providência. Aquela igreja tinha que entrar na posição. Assim é eu e você. Louvado seja Deus, nós estamos fazendo os 28 dias de campanha, né? Estamos buscando essa providência. Algo vai acontecer na sua vida. Algo vai acontecer na minha vida. Alguma coisa vai acontecer, vocês podem ter certeza. Deus não brinca de ser Deus. Louvado seja o Senhor. E Paulo vai enviar aquela carta. Então ele começa a falar para eles: olha, porque eu recebi do Senhor. O que eu estou ensinando para vocês é aquilo que eu recebi do Senhor. Eu não estou ensinando nada que não veio do Senhor, mas eu estou ensinando tudo aquilo que veio da parte do Senhor, né? E ele vai falar que semelhantemente também ele está ensinando o que é o corpo, o que é o sangue, a importância de você comer do corpo do Senhor Jesus, se alimentar do corpo de Cristo, para você mais ou menos se fortalecer espiritualmente, ter força para a presença dele. A importância de beber o sangue para você se purificar, porque precisamos ser purificados todos os dias. A palavra diz que pecamos por palavras, obras. Tem pensamento na sua mente ruim de vez em quando? Seja sincero, porque no meu às vezes vem. Então eu vejo que eu sou falho. O título de pastor não vai me salvar. Então eu preciso comer esse corpo cada vez mais. Eu preciso beber esse sangue cada vez mais. E é a palavra do Senhor. E aí todo mundo vai falar: porque eu recebi desse corpo, né? Porque eu recebi do Senhor, que também nos ensinei
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, quer dizer, na noite que foi traído. Isso também serve para nós, que nós também podemos ser traídos muitas vezes. Não é verdade? Às vezes vem da onde você menos espera. Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a gente não abre. Aí é igual Jó. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Porque não damos ouvido. Então Paulo ele vai ensinar aquela igreja. Aquela igreja estava precisando ser salva. Aquela igreja precisava entrar num posicionamento. Aquela igreja precisava de uma providência, né? E ele vai falar, olha, então detalhe, para participar do corpo e do sangue não é de qualquer maneira. A igreja tem que estar em comum. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus falou, Davi falou lá em Salmos, que a bênção só é ordenada onde há a comunhão. Onde há a comunhão, a bênção transborda. Se a pastora estiver mal, a igreja vai sentir que ela não está bem. É verdade. Verdade ou mentira? Se o pastor não está bem, o pastor Elias não está aqui, ele está enfermo. Alguém está sentindo a falta do pastor Dias? Todos estão sentindo a falta do pastor Dias. Mas é que infelizmente hoje a gente não poderia cancelar a Santa Ceia. Semana passada nós já deixamos. E a palavra do Senhor, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Então a igreja tem que estar em comunhão. Nós temos que estar aí no mesmo propósito. Nós temos que estar no mesmo objetivo. Então ele está falando, olha, se você quiser fazer do teu jeito, é melhor você comer na tua casa, comer na tua casa vai ser como uma comida, não vai acontecer nada. Mas se vocês querem algo diferente, nós vamos ter que estar em comunhão. Se nós aqui quisermos uma providência, se a pastora fizer o culto aqui 28 dias de campanha, e nós não aparecer, a providência vai chegar para mim para a tua vida? Não. Mas se a igreja buscar, se a igreja se esforçar, cansados muitas vezes, porque o cansaço vem, né? Um dia às vezes de calor, às vezes um dia trabalhoso, um dia que foi difícil, porque tem dia que é tão difícil você falar, oh meu Deus, se eu soubesse a gente tinha nem saído de casa, né? Mas tem que se esforçar. Pastor, como se esforçar? Jesus falou que o reino dos céus é tomado a força. Aleluia. É oração, é um esforço, é jejum. Glória a Deus. É se chegar perto do Senhor, é buscar. Então ele está falando, olha, tem que ter união. Não pode haver divisão no nosso meio. Não pode haver, eu sou mais, eu sou menos. Ninguém é nada. É verdade. O único grande Aleluia. aqui é Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós somente somos instrumentos do Senhor Jesus. Porque Ele não vai descer lá do céu aqui para ficar entregando papelzinho para ninguém, esquina. Ele vai usar nós de instrumentos. Então, Paulo falou, olha, vocês para essa poder chegar, primeiramente vocês precisam de união. E essa união só vai acontecer se houver amor. Por isso que a pastora está falando o dom do amor. Né? O dom do amor ele supera todos os outros dons. Porque a palavra fala, ninguém fique devendo nada ao seu irmão, a não ser a palavra. Né? Não adianta você tudo falar em línguas, ter dom de visão, de oração, louvar e não ter amor pelo seu próximo. Não ter amor pela obra de Deus, pelo seu ministério. Então Paulo está ensinando aquela igreja, uma igreja que tinha se firmado em Cristo, mas que tinha entrado lobos ali, tinha dividido a igreja, tinha entrado heresias, tinha entrado prostituição, tinha entrado coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes isso, hoje quando eu falo igreja, hoje eu estou na igreja no sentido de Cristo. Tem entrado isso dentro das igrejas. O que era certo e o errado. O que era errado está certo para muitos. E Jesus, se esquece que Jesus não muda. Então, meus irmãos, que essa providência chegar na minha vida, na tua vida. E ele vai falar aqui, examine-se para isso. Examine-se o homem assim. A pastora pode examinar alguém de vocês? Pastor, ninguém pode examinar o outro. Porque a partir do momento que eu quero te examinar, eu vou te julgar. E Jesus falou, não julgues para não ser julgados. Porque da mesma maneira que você julgar ou medir, você também vai ser julgado e
Só tem um que pode julgar: Jesus Cristo. Então ele fala: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Então ele está falando para mim e para você: o que está faltando na minha vida, pastor José? O que está faltando na tua vida? Para essa providência de Deus chegar na tua vida. O que está faltando? Está faltando o primeiro amor. Aquele primeiro amor. Eu ouvi alguém dizer, falar: não existe isso, porque se é amor, não acaba, né? É uma coisa de se pensar. Se o amor é verdadeiro, porque o amor é diferente da paixão. Sabe, se você só está apaixonado, nós temos que amar, porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor não escandaliza, o amor não é maligno, mas o amor é benigno, né? O amor ele ajunta, o amor ele não espalha, né? Então ele está falando: examine-se cada um a si mesmo. E se a gente não se examinar, a gente vai morrendo no meio da caminhada, a gente vai ficando fraco. E aí ele vai falar que por isso que muitos estão fracos, doentes e dormindo. Porque pode reparar, eu falo isso com a minha pouca experiência de igreja. A pastora tem muito mais do que eu, mas ela vai saber que é verdade que eu estou falando. Às vezes as pessoas deixam vir para um culto de Santa Ceia, para tomar Santa Ceia. Quando chega no outro mês, o inimigo trabalha, coloca uma outra situação e ela não consegue chegar. Chega no outro mês, o inimigo trabalha de uma outra maneira e a pessoa não chega. Quando a pessoa percebe, muitas vezes ela está morta espiritualmente. Então que nesta noite nós viemos ficar com essa palavra. Essa ceia é uma palavra de providência para a minha vida, de providência para a tua vida, para que nós possamos servir a ceia do Senhor. Amém?